Você falou do Jorge Jesus. Então, você me autoriza a entrar no assunto. Já entro no assunto. Não, qualquer assunto você pode falar. Eu sou um que chamam de viúva do Jorge Jesus. E eu falo, pra mim, eu não assumo meu time. Mas pra mim, o torcedor do Flamengo, que não é viúva do Jorge Jesus, tem algo errado. Porque o cara ganhou tudo, fez o Flamengo jogar um futebol mágico. O que aconteceu, Braz, naquela negociação? Porque tem toda uma polêmica, aí vazou o que ele teria dito na casa do Kleber Leite, pelo Renato Maurício Prado, aí ele foi no Bem Amigos. O que aconteceu de verdade naquela viagem a Portugal? O Flamengo queria muito o Jorge Jesus quando vocês viajaram para Portugal? Esses dois fatos que você falou aí, eles não foram em dezembro, quando teve a situação da gente de fato contratar ele e querer contratar ele. Esses dois fatos que você falou aí foram 3 meses depois, 4 meses depois, né? Porque eu me lembro que foi no Carnaval, só que o Carnaval foi um pouco mais à frente por razão da pandemia, então isso aí foi perto de abril que você falou. E o que a gente teve, o problema, a situação de não contratá-lo foi em dezembro. Thiago, o que aconteceu? Eu saio do Brasil aqui para contratar o Jorge Jesus. Eu saio do Brasil, não encaminhado, mas pensando nisso. Ele já sabia que você estava indo para... sabia, não tem criança. Não tem criança, eu não sou inexperiente, não sou nenhum... E jamais iria mentir num assunto desse, porque eu não tenho por que mentir. Minha relação com o Jorge é muito boa. O que aconteceu? O Flamengo perde... O cronograma disso aí é importante. O Flamengo perde a Libertadores. E logo depois a gente eu já queria viajar no outro dia para contratar um técnico para ver como é que faz a situação. No dia seguinte a final contra o Palmeiras. No dia seguinte, o Flamengo e perde a Libertadores. Só que tinha uma eleição aqui. A eleição do presidente Rodolfo Landim. Eu não achava interessante, eu não achava oportuno você querer. Uma semana depois iria ter uma eleição de presidente do Flamengo, que teoricamente o presidente poderia perder ou não, estava muito encaminhada, mas é uma eleição. Uhum. E eu falei, por que a gente vai chegar e aí a gente vai dar margem? Falar, porra, tão de marra nessa eleição, vai ter, por que não espera? Eu esperei essa eleição passar. Presidente, outra coisa, eu não sabia se eu fui convidado para continuar no cargo, há 1 mês a continuar, o presidente Rodolfo Landim me convida para continuar no cargo, e eu não sabia ali, me convidou para trás, aí teve a eleição dele, e eu não sabia se eu ia ser reconduzido. Eu tinha que esperar ser reconduzido. O Landim ganha a eleição, e no dia que ele ganhou a eleição, ele me reconduz ao cargo. Né? Até tem uma entrevista, um monte de jornalistas. Um jornalista foi dar uma cutucada, e aí ele falou, Marcos, não tem razão de sair, Marcos, a gente ganhou tudo, está tudo bem encaminhado, infelizmente essas finais aí não foram o que a gente entendia. Mas ali ele me reconduziu o cargo. Uma semana depois, ou um pouco mais na frente, eu viajei. É evidente que eu já viajei calçado com o empresário dele, já formando uma estratégia, porque ele também não queria ficar mal no Benfica. Ele sabia que você estava indo para contratá-lo. Sabia que estava indo para conversar com ele. Pô, não tem criança nessa situação. Sabia que estava indo para conversar com ele. Chego lá, eu não podia chegar a fazer uma movimentação só direta nele. E a gente tinha umas agendas com 2, 3 técnicos lá que a gente entendia que teria condição, naquele momento, de assumir o Flamengo. Quem eram? Era Paulo Souza. Carvalhal? O Carvalhal a gente ia se encontrar, mas ele estava no norte do país, tinha que esperar mais um pouquinho. Leonardo Jardim, não? Não, o Leonardo Jardim não estava ali. Era o outro Paulo, que treinou a Roma. Eu lembro, eu não sei o eu esqueci. Enfim. E aí, tinha a situação com o Jorge, que era mais delicada, porque ele estava em vigência lá com um contrato com o Benfica.
E aí a gente começou a conversar. A gente foi se encontrar, a gente se encontrou na casa dele. Jorge, você vai voltar pro Brasil? Ele não foi enfático comigo. Não, quero voltar, vou voltar, um dia eu vou voltar, mas eu preciso vir ajustar aqui. E o Benfica estava classificado para as oitavas da Champions. Que era o grande sonho do Jorge, de ir avançando. Evidente que ele sabia que não seria campeão com o Benfica, mas era o grande sonho do Jorge, a Champions. Fazer uma boa campanha. Sim, e grande sonho de qualquer treinador que esteja na Europa. E aí a gente se encontra. E aí aconteceu um fato muito ruim, né? Até porque senão eu vou ter que ficar muito tempo aqui estendendo esse assunto, mesmo que a gente tenha, aconteceu um fato ruim. Vazou na imprensa. E a manchete do jornal era: Flamengo toca, mais ou menos isso, toca a casa do Jorge. Isso em Portugal. Isso em Portugal, no Bola, no principal jornal lá, as mídias explodiram, dizendo que eu toquei lá na casa do Jorge. Eu não vou na casa de ninguém sem ser convidado, amigo. Ninguém. Eu fui na casa do Jorge convidado. E ele sabia qual era o assunto que eu ia conversar com ele. Pô, tem criança, eu ia querer falar o quê? Pra dar um beijo nele de Natal? Pô, tá de brincadeira, porra. Piada. Então o que acontece? Eu fui, a gente conversou o que tinha que conversar. No outro dia, ou 2 dias depois, dois dias depois, tinha um jogo contra o Porto como se fosse a Copa do Brasil, em que existe um protocolo. Um dia antes, o técnico dá uma entrevista para falar do jogo, se ater somente ao jogo, e isso é obrigatório, isso aí. O Jorge estava suspenso nesse jogo. Quem é que vai dar essa entrevista? João de Deus. João de Deus. E ele se coloca o seguinte: olha, antes de entrar para falar do assunto, aí ele fala que tem uns amigos no Brasil que estão ali, que foram jantar com o Jorge porque viveram bons momentos, mas que o pensamento do Jorge foi dito por ele, é só pegar aí na internet, está lá. O pensamento do Jorge era continuar no Benfica. O pensamento da comissão técnica era continuar no Benfica, ganhar títulos com o Benfica e cumprir o contrato integral com o Benfica. E deu uma entrevista. Depois disso aí, uma nota oficial a 4 mãos do Benfica e do Jorge. Ali. Assinada pelo presidente, pelo Jorge, por todo mundo. Dizendo a mesma coisa. Que o Benfica reitera que não quer mandar o Jorge embora, que reitera que quer o Jorge até o final da temporada e que não gostaria de não ter o técnico até o final das competições. Cara, o que acontece? Aí chegou um momento que eu tinha que decidir. Se eu decidir certo ou não é outra situação. Mas eu tinha que decidir. Não dava mais para esperar ver o que aconteceria com o Benfica para ver se o Jorge teria a possibilidade de vir para cá. E aí a gente tomou uma posição, a gente foi para dentro de uma direção. Quando o Flamengo já tinha assinado um protocolo com o Paulo, e vazou isso, e o Jorge soube disso, o staff do Jorge disso, aí no outro dia ele foi no Benfica, ou no mesmo dia, mas tinha uma diferença de 4, 5 horas lá do fuso horário. E aí o Jorge, eu acho que ele não acreditava que eu iria tomar essa posição. Ele achou que eu iria ficar refém. Insistindo. Refém dele, insistindo. Porque a pressão da torcida do Flamengo aqui era muito grande. E aí eu tomei a posição. Quando ele viu a posição que eu tomei, ele foi pro clube. E aí
num fato que nada tem a ver com o Flamengo. Ele já vinha numa rota de colisão lá com o presidente. Não, com o capitão do time. Ele afasta o capitão. Quando ele afastou o capitão, simplesmente os jogadores não quiseram ir para... Quando ele comunicou que afastou o capitão, os jogadores não saíram para treinar. Quando não saíram para treinar, ficaram 50 minutos dentro do vestiário. Chegou o presidente, chegou outra pessoa lá, e os jogadores falaram com o Jorge não pode fazer isso, ou reintegra o jogador, ou então a gente não vai treinar. Uma confusão danada, esse treino atrasou quase 1 hora, e o Jorge chegou na conclusão com o Benfica que a rota de colisão estava muito grande e que não poderia ficar. Um dia depois do Flamengo já ter técnico. E aí quiseram fazer 200 situações para que se voltasse atrás ou para que se revesse, numa situação que já estava acertada, ajustada, e foi isso que aconteceu. Thiago, você acha que eu sou algum imbecil? Achar que eu sou um retardado? Você não sabe o tamanho da pressão que é do vice-presidente, do próprio presidente, de todo mundo, numa situação de uma escolha de um técnico errado ou com um técnico que não deu certo. O Jorge Jesus era a maior movimentação de segurança que eu tinha ou tenho nesses anos todos aí. No momento que você estava fudido, né? Perdeu uma final de Libertadores. É isso. Então, assim, é achar. Eu vejo cada coisa, ouço cada coisa, agora não diminui. É achar que eu sou um imbecil de achar que ele não seria o mais fácil para mim. Botava o Jorge Jesus lá, deu certo. Eu vou junto, deu errado. Foi vocês que me pediram, mas eu não posso. Eu acho que o vice-presidente de futebol que usa dessa situação para estar ali, ele não pode estar ali, porque uma hora, ou na maioria das vezes, irá dar errado. O Jorge era, para deixar claro, o Jorge era o melhor sono que eu poderia ter como vice-presidente, dando certo ou não, no ano de 21. Era o melhor, só que eu dei minha palavra, acertei para o outro lado. Você pode perguntar para todo mundo aí, você conhece muito de futebol, conhece muita gente. Futebol um conhece mais, outro você conhece muita gente. Pergunta se minha palavra não vale. Eu, às vezes, eu ia falar outra palavra que eu não vou falar aqui. Pode falar. Não, eu não vou falar, que a palavra não vou... Eu me arrebento inteiro para manter a porra da palavra, ou do compromisso, ou da situação que eu ajustei. Você diz com o jogador, com o treinador, com comissão, com todo mundo? Com tudo no futebol. Essa é a minha história. Pergunta aí para ver se quando eu falo com um jogador, se o negócio está valendo. Até em situações o seguinte, que o cara fez A, B, eu falo, esquece esse assunto, deixa que eu vou resolver. Não fala mais do assunto, que eu vou resolver isso na imprensa, eu vou matar no peito, ou eu vou administrar. Cara, então... Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. No futebol, a longo prazo, o dirigente não vive se não tiver uma relação dessa. Até com jornalistas, até com a mídia alternativa, que também tem muitos jornalistas. Você não sobrevive. Eu meter a mão no telefone e falar, pô, isso que você falou aí não procede, ou tira o pé, dá uma olhada e analisa as tuas fontes aí. Eu estou falando em situações de extremo. Analisa isso aí. Eu vou pegar o telefone e vou falar de um negócio que eu não fiz, que eu fiz e que eu estou falando que eu não fiz. Então foi isso. Com o Jorge foi isso. O Jorge era o maior sono que eu poderia ter. E, infelizmente, na época, ele optou por não me dar esse melhor sono. E fizemos uma outra opção, a opção que deu errado. Eu não fui o primeiro, não sou o único e nem o último dirigente que contratei um técnico e que não deu certo. Só que quando você contrata um técnico que não deu certo, você não pode tirar, acordei lá, você detectou que não está dando certo. Na segunda e na terça tu tira. E quem vai botar? Comissão técnica que vai entrar.
Como é que esse técnico está nesse momento? Então e geralmente você toma uma decisão dessa num momento de muita pressão. A bola não está entrando, tu está sendo xingado, Maracanã todo, porra, cantando, te arrebentando. Então, assim, você tem que ter calma, tranquilidade para mudar as posições e fazer o que tem que fazer. E que eu acho que foi o que a gente fez aí, por exemplo, nesse ano. Você falou do Paulo Souza, a gente vai falar sobre isso. Agora, antes sobre o Jorge Jesus, porque eu gosto muito, você me conhece, de falar pra você o que eu falava comentando. Eu achava que poderia ter uma certa vaidade da diretoria do Flamengo, um certo orgulho. Tipo, o Jorge Jesus foi embora daqui, o Jorge Jesus, a gente acertou com um cara, demos pra ir num salário milionário e ele foi embora. De repente, abandonou a gente, porque a gente fala que ele fudeu a diretoria do Flamengo naquele momento. Vocês renovaram, tudo certo, ele vai embora. E eu dizia, claro que tem um orgulho, claro que tem uma vaidade. Não tinha nada. Vocês queriam realmente Jorge Jesus ou tinha também aquele negócio? Meu irmão, o cara abandonou a gente. Olha só como é que é. Olha só como é que é. E você falou que o Jorge Jesus abandonou o Flamengo. Você falou que o Jorge Jesus não foi correto com o Flamengo, deixou o Flamengo no momento que fudeu, logo depois de renovar, que arrebentou a diretoria. Tudo isso é verdade. E mesmo assim, eu peguei o avião e fui lá tentar contratá-lo. Por quê? O fato de um erro ou de uma análise errada de momento de vida, que eu acho que o Jorge Jesus não deveria ter voltado para lá naquele momento. Mesmo assim, a gente chegou e viu, não, o Jorge Jesus é uma excelente opção, o Jorge Jesus é uma excelente solução, vamos contratar ele. Então, assim, não teve nenhuma vaidade. Pode acreditar em mim, antes da vaidade de um vice-presidente de futebol de um Flamengo, tem o sono. Acredita em mim. Eu falo isso algumas vezes. Eu não fico feliz nem um dia quando o Flamengo ganha título ou quando ganha o jogo. Eu fico aliviado. É tanta pressão que você fica aliviado ali no momento, já conectado na próxima competição, no próximo jogo. Eu não entro em campo, mas eu já quero... Acaba um jogo ali que o Flamengo ganhou, um jogo difícil. Você já está ali vendo, os jogadores acabaram todos inteiros, quem é que a gente vai botar em campo no outro lá? Qual é a próxima competição? O próximo jogo, ele tem impacto o próximo jogo é da competição que tem... De que competição? A gente tem impacto em outra competição. Então, assim, é um negócio que é uma pressão dura, forte e contínua. Ela não é uma pressão que, puma, vem, aí acabou, e depois tu vai dormir e vai pra praia. Não, ela vem, ela vem, passa... Só que, cara, daqui a 2 dias, não é escola de samba, não. Escola de samba passa uma vez por ano. Futebol é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Eu falo com isso, o pessoal do samba fica puto. Falando que lá retrapação também, eu tô brincando, mas assim, é diferente. Você tem pressão quarta e domingo e você tem que ganhar quarta e domingo. Então você tá sempre ali, cara, conectado, ajustando ali, converso com o Juan, converso com o Fabinho, converso com todas as pessoas do dia a dia ali, para que a gente possa fazer. Então, eu não tenho eu não saio para beber um chopp, para ficar amarradão, falando. Não sai, você sai porque você está conectado, já está na pressão do próximo jogo. E eu dou um conselho para quem me suceder. Um dia, ninguém é eterno, todo mundo sai, amanhã você não vai estar aí, eu não estou, o outro não está. Leva o Flamengo dessa maneira, que se achar que dá para levar de outro jeito, eu te garanto que não vai ter sucesso. Você achou sacanagem dele? Ele ter vindo pro Carnaval depois, ter dado entrevista pro Bem Amigos? Você achou que teve maldade ali? Veio pra expor a gente. Falando a verdade. Não, eu vou falar, eu acho que eu conheço muito o Jorge. Mais do que a maioria aqui no Brasil. Tem uns conversa fiada que acham que conheço ele, que conhece ele, né? Eu conheço bem. Eu acho que o Jorge não veio com esse veneno todo.
Mas ele poderia ter evitado tudo isso. Ele poderia e deveria ter evitado tudo isso aí. Porque quando ele vem e faz a movimentação que ele faz, segundo ele diz que não quis passar as informações, que chamaram ele lá para um jantar, e no jantar ele estava com a guarda baixa, segundo ele. E aí disse algumas coisas, mas assim, eu acho que ele errou, eu acho que ele poderia ter evitado, mas não muda nada, eu só não tive com ele, eu como vice-presidente sequer passei uma mensagem para ele quando ele estava aqui, sequer falei com ele no telefone, e não falei com ele porque eu tinha um técnico na época em que a gente já estava tendo problemas seríssimos, e eu só ia gravar o que aconteceu.